Hoje eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho para poder explicar um dos termos Therians que existe e dar um pouquinho mais de atenção sobre esse termo e conversar um pouco sobre. Hoje eu vou falar sobre blackout. Para quem não sabe, blackout ou apagão, né, é um tipo de shifting. O blackout ele funciona assim. A pessoa ela tem um shifting, né, o estereótipo assume o controle, só que ela perde a consciência. E aí o estereótipo fica ali durante o período. E depois, quando o shifting acaba, a pessoa volta a ter consciência. Mas ela não sabe o que aconteceu durante aquele período dali do shifting. É como se a memória da pessoa ficasse com algumas lacunas ali que ela não consegue se lembrar o que aconteceu, entendeu? Então, isso é o blackout. É um shifting que você não tem ideia do que está acontecendo. O blackout é algo extremamente raro. Até hoje eu nunca vi nenhum adulto comentando sobre o blackout, mas eu vejo crianças comentando sobre. Tipo assim, geralmente os adultos falam, quando eu era criança aconteceu isso, isso e isso, entendeu? Então, geralmente tem isso. Normalmente é numa época que a pessoa não sabe que é Therian, né? Porque criança, é difícil de você falar que uma criança é Therian, assim. Mas geralmente é nessa fase, né? Eu acho que talvez tenha algo a ver com não ter tanto controle, algo do tipo, ser uma criança ainda, não sei o que lá. Eu acho que isso pode influenciar, mas não tenho certeza, tá? O blackout, ele acontece geralmente por conta de uma forte emoção. Então, se a criança está passando por um momento de estresse intenso, pode gerar um blackout. O blackout, apesar de ser muito raro, tem algumas pessoas que relatam ter uma frequência maior. Se esse tipo de coisa acontecer com você, a comunidade orienta que você procure ajuda, porque isso pode ser uma coisa que prejudique sua vida e pode te fazer mal. Então, é importante você ficar de olho nisso. Normalmente, quando você cresce, esse tipo de coisa cessa. Mas se está acontecendo com frequência, é legal você procurar ajuda, beleza? Eu nunca tive um blackout, assim, não lembro de ter um blackout, mas teve uma situação que aconteceu comigo que parece muito com blackout. Então eu vou contar para vocês saberem o que aconteceu. Quando eu era pequeno, os meus pais eles me levavam para uma religião que a gente inclusive está até hoje. E aí eu ia lá e tudo mais. E aí eu assistia os cultos lá. O que aconteceu que num determinado dia em específico, eu não sei porquê, mas eu fui pra lá, pra religião, e aí começou lá o culto. E aí tava tranquilo. De repente, tipo assim, era como se, sei lá, eu tivesse fechado o olho, e quando eu abri o olho, eu já tava no meio da rua, num lugar que eu não conhecia. Não fazia ideia de onde era. Sozinho ali. Do nada, assim, sabe? E eu não sabia bem o que estava acontecendo. Pra mim aquilo era tipo um sonho. E assim, eu vi algumas pessoas da minha religião passando assim na rua. E aí eu comecei a acompanhar elas. Porque, sei lá, pra mim tipo assim, nossa, eu tinha ido pra minha religião, agora eu tenho que voltar pra casa, né? Então eu vi as pessoas indo embora e eu comecei a acompanhar aquelas pessoas da minha religião. Só que assim, eu nem, sabe, pra mim era quase como se tivesse acontecendo um sonho, sabe? Porque foi muito nada a ver. Eu nem dei falta dos meus pais, assim, tipo, caraca, cadê os meus pais? Eu nem entrei em desespero, não. Eu fui só acompanhando aquelas pessoas, até que uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: pra onde você tá indo? Não sei o que, uma pessoa da minha religião mesmo. Pra onde você tá indo? Eu falei, eu tô indo pra casa, né? Aí a pessoa, tipo, não, seus pais estão lá no coisa da nossa religião lá, e não sei o que, estão te procurando. Aí eu fiquei meio assim, né, me procurando, como assim? Aí a pessoa falou, não, vou te levar lá de volta. E aí a pessoa pegou assim pela mão e me levou de volta pros meus pais.
E aí eu cheguei lá, os meus pais estavam preocupados porque aparentemente eu tinha saído sem ninguém ver e do nada, assim, sei lá, eu retomei a consciência lá no meio do nada. Eu não acho que isso foi um blackout, apesar de ser muito parecido. Os meus pais, eles falam que isso foi um sonambulismo, né? O que eu não duvido. Então eu acho que pode ter sido isso. Mas assim, é uma experiência bem parecida com um blackout, porque o blackout é meio que tipo isso. Você tá em um lugar, acontece uma coisa, e aí é como se cortasse a sua memória. Você só lembra do momento antes de você ter o shifting e do momento depois que o shifting acabou. E aí você não sabe o que aconteceu, não sabe onde é que você tá. Eu acredito que seja bem parecido com essa experiência que eu tive. Eu sempre tive alguns casos de sonambulismo, né? Não era assim uma coisa totalmente impossível, mas eu nunca tive um caso assim tão absurdo quanto esse. Nunca mesmo. Porque nesse caso daí, por exemplo, eu tava andando pela rua e tipo assim, nenhum carro me pegou, nem nada do tipo. O que é estranhíssimo, né? Mas existem casos de sonambulismo assim que pode ocorrer dessa forma, então não é tão estranho, né? Mas aí é isso, pessoal. É isso que é o blackout, é assim que funciona o blackout. Tem inclusive uma série que chama Cavaleiro da Lua, que retrata não terentropia, mas retrata o transtorno dissociativo de identidade. Então tem uma parte da série que retrata isso. E eu acredito que a terentropia seja um tipo de transtorno dissociativo de identidade. Lá, se vocês verem a série, vocês vão, pelo menos assim, os primeiros episódios, depois não fica tanto assim não, mas o primeiro episódio em si, acho que é no primeiro, tem uma perseguição de carro que vocês conseguem entender totalmente como que funciona o blackout. Blackout é aquilo ali. Vocês vão ver que corta a sua memória e você não tem ideia do que aconteceu durante aquele período de tempo e você fica meio perdido assim. Isso é muito estranho, mas acontece com alguns Therians.